Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá em todo lugar. Em cada cafezinho que a gente toma, em cada busão que a gente pega, em cada clique que a gente dá. O direito das obrigações. O nome pode até assustar um pouco, parecer técnico demais. Mas a gente vai ver como ele é, na verdade, a base de quase tudo que a gente faz no dia a dia. E para começar, eu lanço uma pergunta. Já parou para pensar em quantas obrigações uma pessoa assume só hoje? Desde a hora em que acordou até agora? Pode parecer que não foram muitas, mas a resposta com certeza vai surpreender. Pensa só, comprar um café, pegar um ônibus, usar os dados do celular, até alugar um filme online ou simplesmente acender a luz de casa. Cada uma dessas coisinhas que a gente faz no automático, para o direito representa o nascimento de uma obrigação. Como o grande jurista Paulo Lobo disse, essas são as operações jurídicas mais comuns, são as ferramentas da nossa vida econômica. Para a gente entender isso direitinho, montamos um roteiro. Primeiro, vamos ver como essas obrigações aparecem no nosso dia. Depois, vamos definir o que é essa tal de relação obrigacional. Na sequência, vamos analisar os 3 elementos que não podem faltar nela. Também vamos ver o que não é uma obrigação, para não confundir. E, por fim, vamos conectar tudo isso com a nossa Constituição. Vamos nessa? Então, começando pelo começo, as obrigações no nosso dia. Daquela passadinha na cafeteria até o que diz o Código Civil. Vamos ver como uma coisa leva a outra. O pulo do gato é entender isso aqui. Quando alguém compra um café, essa pessoa vira devedora do dinheiro. E o dono da cafeteria, claro, vira o credor. Só que ao mesmo tempo, o dono da cafeteria se torna o devedor do café. E quem compra é o credor do produto. É uma via de mão dupla, sabe? Cheia de direitos e deveres para todo mundo. O direito das obrigações é exatamente isso, o pedaço do direito que organiza essa dança econômica. Beleza? Já vimos na prática, agora vamos para o nosso segundo tópico para botar o nome certo nas coisas. Vamos definir essa tal de relação obrigacional. Afinal, o que é que o direito chama de verdade de obrigação? A definição clássica que a gente encontra em autores como Paulo Lobo e Maria Helena Diniz é essa. Obrigação é uma relação jurídica pessoal. De um lado tem o credor, que pode exigir algo, do outro, o devedor, que precisa cumprir com uma prestação. E aqui vem um ponto fundamental. Se o devedor não cumprir, é o patrimônio dele que responde pela dívida, e é algo passageiro que acaba assim que a prestação é cumprida. E para não ter erro, é super importante não confundir obrigação, que é um direito pessoal, com os direitos reais. Direito obrigacional é uma relação de pessoa com pessoa. Já o direito real, tipo ser dono de uma casa, é a relação de uma pessoa com uma coisa. A obrigação exige uma ação, uma prestação. O direito real dá um poder direto sobre a coisa. Por isso a obrigação só vale entre as partes envolvidas e o direito real vale contra todo mundo. É uma diferença crucial. Seguindo em frente, vamos dar uma de cientista e dissecar essa relação. No nosso terceiro tópico, a gente vai ver os 3 elementos essenciais. É como se fosse a anatomia de uma obrigação. Segundo a doutrina, como a de Maria Helena Diniz, toda obrigação tem 3 pecinhas. Primeira, os sujeitos. O credor, que é a parte ativa, que cobra, e o devedor, a parte passiva, que tem que cumprir. Segunda, o objeto, que é a prestação em si, a ação do devedor, seja de dar alguma coisa, fazer alguma coisa ou até de não fazer alguma coisa. E terceira, o vínculo jurídico. Pensa nele como a cola legal que une as partes e que dá ao credor o poder de ir à justiça se o combinado não for cumprido. E esse objeto, essa prestação, não pode ser qualquer coisa não. Para valer, ela precisa ser lícita, ou seja, permitida por lei, tem que ser possível de ser feita tanto fisicamente quanto juridicamente e tem que ser determinada ou pelo menos ser possível de determinar. E o mais importante, precisa ter um valor patrimonial, tem que dar para avaliar em dinheiro. Esse ponto é a chave, porque se não tiver valor econômico, como é que o patrimônio do devedor vai servir de garantia? Não faria sentido, né? Bom, agora que a gente já sabe o que é uma obrigação e do que ela é feita, vamos para o nosso quarto ponto para entender o que não é uma obrigação. Porque, veja bem, nem todo dever que a gente tem à vida é uma obrigação nesse sentido técnico que a gente está vendo aqui. Como o professor Paulo Lobo explica, o próprio conceito de obrigação civil já deixa algumas coisas de fora. Por exemplo, pagar imposto, a obrigação tributária. Isso não entra aqui porque nasce do poder do Estado. Os deveres de família, como fidelidade no casamento, também não, porque não tem um valor econômico direto. Deveres de sucessão, de testamento e até o dever geral de não invadir a casa do vizinho também ficam de fora. Embora, claro, se alguém invadir e quebrar tudo, aí sim vai nascer uma obrigação de indenizar.
Mas aí tem uma categoria meio diferentona, que fica ali no meio do caminho entre o direito pessoal e o real. É a obrigação propter rem, que em latim quer dizer por causa da coisa. Ela não segue a pessoa, ela segue a coisa. O exemplo clássico que todo autor usa é a taxa de condomínio. Não interessa quem era o dono do apartamento no passado. Quem tem que pagar a taxa de janeiro é quem for o proprietário do imóvel em janeiro. A dívida basicamente gruda no imóvel. E para a gente fechar, vamos para o nosso quinto e último ponto. Um ponto que mostra como esse ramo do direito, que é super antigo, está sempre se atualizando. A relação entre a obrigação e a Constituição. Uma visão bem mais moderna. O direito das obrigações nasceu lá no direito romano com um senso prático incrível. Depois, no século XIX, ele foi muito influenciado pelo individualismo, pela ideia de que a vontade das partes era lei. Só que a grande virada aqui no Brasil aconteceu com a Constituição de 1988. Ela trouxe um jeito completamente novo de enxergar as coisas, baseado na solidariedade social e na dignidade da pessoa humana. E essa citação do Paulo Lobo ela é perfeita, resume tudo. O paradigma do individualismo jurídico e do sujeito de direito abstrato foi substituído pelo da solidariedade social e da dignidade da pessoa humana. Isso vira o jogo completamente na hora de interpretar a lei. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que hoje, quando um juiz analisa uma obrigação, ele não olha só para o contrato frio e para o interesse do credor. Ele busca um equilíbrio de verdade entre as partes, protegendo quem é mais vulnerável na relação, tipo o consumidor, por exemplo, buscando a tal da justiça social. A obrigação agora tem que ter uma função social. E com isso, a gente volta lá para o comecinho. Depois de desmontar o conceito, ver os elementos e a evolução, fica a pergunta: e agora? Da próxima vez que for tomar um café ou pegar um ônibus, será que essa relação tão comum vai ser vista com outros olhos? Fica aí a reflexão. Muito obrigado e até a próxima.